Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Como está o teu ambiente de adoração? Eu sempre gosto de falar sobre os dias de quarta-feira aqui. O nosso corpo ele é propenso a identificar como um dia normal, como um dia qualquer, como um dia frio e como se Deus ele viesse apenas nas reuniões de domingo. E o nosso corpo, ele manda, de alguma maneira, uma mensagem para a nossa alma. E a nossa alma, ela tem uma certa dificuldade de entender o ambiente. Entender que Deus está presente. Entender que é um Deus que faz milagres. Entender que é um Deus de segunda a segunda. Não é um Deus que funciona nos domingos. Não, domingo quem foi que inventou domingo? Domingo quem inventou foi Domiciano. Foi o imperador que disse que não seria mais domingo o dia do Deus só, mas seria o dia do Senhor. Não existe um dia santo, a Bíblia diz lá no livro de Colossenses, porque todos os dias são dias do Senhor. E quando a gente entende isso, a gente não fica esperando a esfera da igreja para nós sermos uma bênção. Não, no trabalho a gente já vai estar expedindo, no trabalho a gente vai estar emanando, derramando esta glória por onde quer que nós estejamos passando. Ou seja, nós precisamos entender que não existe essa divisão espiritual na nossa vida. Precisamos entender que Deus é um Deus que Ele está presente em todos os lugares, mas Ele se manifesta só em alguns. E quando nós, num dia frio como esse, resolvemos no íntimo do nosso coração, por algum motivo, por alguma maneira, sair dos nossos lares e vir aqui se reunir como igreja, então certamente nós entendemos que o Senhor não fica devendo nada a ninguém. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo no livro de Salmos. Salmos 137. Vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Aonde você está? Eu te pergunto nessa noite. E não é um lugar geográfico, mas eu falo sobre a fase da sua vida. Por onde e como você está passando, qual tipo de processo você está passando. Eu tenho algo para poder falar para vocês nessa noite. Babilônia não é a tua casa. Babilônia não é o teu lugar. Amém? Salmos 137. Diz assim, vamos lá. Todos acharam? Quem achou, dá mais uma glória a Deus só para ratificar. Diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pedíamos-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Verso 4. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estranha? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que me grude a língua no céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas, e dos que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuiu o mal que você não fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Igreja, esse salmo aqui talvez seja o salmo mais triste da Bíblia. Tem vários salmos, sabe, que você vê choro de Davi, você vê o lamento de Asaf, mas quando nós falamos desse salmo aqui, 137, é um salmo que, vamos orar daqui a pouco, eu explico, senão vocês vão ficar de pé comigo aqui a metade da mensagem. Ore por você nesse momento, coloque a Bíblia no teu assento e prepara o ambiente. Que ambiente é esse? É o teu corpo. Corpo, alma e espírito. O espírito já está pronto, mas a carne é fraca.
E nós precisamos se conectar com o Senhor para nós darmos essa resposta nesse nível, nessa dimensão. Então, você que pode, eleve a sua mente até o Senhor. Feche os olhos para você se desconectar do ambiente, se conectar ao ambiente eterno. Senhor, nós estamos aqui, Pai amado, só porque nós chamamos. Nós cremos e sabemos que o Senhor quer liberar algo acima daquilo que nós estamos acostumados. Não é sobre a expectativa do pregador, da mensagem, mas é sobre um ambiente propício para o Senhor mexer, para o Senhor estruturar, para o Senhor desestruturar, para o Senhor destruir, para o Senhor construir. Nós não sabemos o que o Senhor quer de fato hoje em cada um aqui, de forma singular, mas nós sabemos que na unidade o Senhor quer nos trazer um tempo de revelação, um tempo de cura, um tempo de revelação, um tempo de amor, um tempo de direcionamento, um tempo onde o Senhor tem total controle, domínio e poder sobre nós, Pai. Então fique à vontade para o Senhor mexer com as nossas estruturas, Pai. Encarne em mim, que fale tu e não eu, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Vamos lá. Igreja, quando nós olhamos para esse salmo, um salmo muito triste, como eu vinha falando, vem uma profecia. Que profecia é essa? É uma profecia do tempo de Jeremias. Jeremias, ele libera uma palavra sobre o povo, dizendo que aquele povo de Jerusalém passaria um tempo de cativeiro na Babilônia. Só que quando nós paramos para ver a história de Jerusalém e como eles tinham os melhores soldados, uma grande preparação, Jeremias falava isso e parecia ser algo impossível de acontecer. Porque já vinha vários recados, já vinha várias profecias de Deus sobre aquele povo, e eles endureceram o coração acreditando que nada aconteceria. O que eu quero falar para vocês nessa noite é que tudo aquilo que você está passando hoje, de alguma maneira Deus avisou a você que esse tempo chegaria. De alguma maneira que você irá passar nos próximos dias, Deus ele tem usado profetas, Deus ele tem usado circunstâncias e situações para poder dizer para você o que vai acontecer. Só que tem coisas que Deus ele nos fala que irá acontecer, mas a ideia ele não quer que aconteça. Vamos lá, tem alguém aqui comigo? Tem mal que nós estamos, digamos, prestes a passar. E Deus está dizendo, olha, você vai passar uma fase muito ruim da sua vida. Só que existe algo que eu vou falar para vocês nessa noite. Existe uma chave chamada intercessão. A partir do momento que vem uma palavra profética sobre a sua vida e você começa a interceder, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo a graça de Deus, e Ele mostra para você qual é o caminho que você não deve trilhar para que você não chegue nesses maus dias, para que você não chegue nessa situação. Quando você se arrepende, como naquela época, que os homens, eles rasgavam as vestes, colocavam o pó sobre a sua cabeça, dizendo para todos ali que eles estavam arrependidos. A partir daquele momento, Deus, Ele trilhava, Ele gerava um novo caminho, um caminho de livramento, um caminho aonde, mesmo que se você entrasse dentro do vale, aquele vale se tornava um lugar de vida. Mesmo que se você entrasse dentro das covas dos leões, os leões eles não te pegavam. Mesmo que você fosse jogado dentro de uma fornalha, nada te acontecia, porque você deixou que o Senhor mudasse o seu coração, a sua mente, os seus olhos, a forma de você enxergar, a forma de você ver e a forma de você ouvir. Então aquele povo, eles recebeu aquela palavra profética vindo de Jeremias, dizendo que aquele tempo difícil aconteceria. E aconteceu. No ano aproximadamente de 586 a.C., aquele povo é levado em cativeiro. E aquele povo é levado, a família dele é despedaçada. Há uma grande quantidade de mortos. Há uma chacina. A casa deles são destruídas, os templos são destruídos, aquele povo é arrastado pelas ruas, e parece que Deus tinha esquecido. Olha, Deus, nós não somos a menina dos teus olhos, nós não somos aquele que recebeu uma profecia onde que o Senhor nos guardaria, onde o Senhor estaria conosco. Mas Deus antes estava falando, virá um tempo difícil, virá um tempo nebuloso, virá um tempo de tempestade. É necessário que vocês se arrependam, é necessário que vocês voltem o coração de vocês para mim, para que não aconteça isso. Deus ele vem falando, e eu quero que vocês entendam. Quando Deus ele quer que você permaneça aos pés dele, não é porque Deus tem necessidade que você adore ele.
Não é porque Deus quer ver você enterrado dentro de uma igreja. Não é porque Deus quer ver você pagando penitências de oração. Não é porque Deus quer ver você pagando promessas lendo a Bíblia. Não é sobre isso. Mas é sobre o reino das trevas que se levanta em cima de nós para nos tragar, para pegar brechas, para poder mexer na nossa vida. Através de quê? De legados que os nossos pais, que os nossos avós, que os nossos antepassados deram. Existe legalidade na nossa família. E os demônios, ele vêm para poder pegar aquilo. Quando Deus fala permaneça, não é um preço para ele poder te proteger, mas é para poder fechar as brechas. É para poder Satanás não ter legalidade e acesso à tua casa, não ter legalidade e acesso à tua vida financeira, emocional, tua vida física, a tua vida a qual Deus deu ela de presente para você. Tem gente que acha porque Deus permitiu isso. Como se a vontade de Deus fosse a maldade do mundo contra nós, ou se fosse a própria maldade dele contra nós. Porque de alguma maneira passaram essa mensagem errada para nós. Quando Deus fala para Israel, Israel, para que a minha aliança permaneça contigo, é necessário que vocês reestabeleçam o altar para mim. Só que aquele povo levantou altar para Baal, levantou altar para outros deuses, tirando a legalidade de Deus sobre eles. Você consegue entender? Quando você para de adorar, quando você para de cultuar, quando você para de entregar aquilo que Deus está te pedindo, você está dando legalidade para o reino das trevas. E às vezes nós ouvimos tanto isso e parece que existe um Deus que quer você preso dentro de uma igreja, que quer você vindo aqui adorar, você querendo ou não. Quando você entende a chave das coisas, Davi, um homem que foi muito perseguido, Davi, um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. A chave dele é acionada quando ele entende isso, ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É como se ele falasse: quem dera eu passar toda a minha vida no reino de Deus, dentro da casa de Deus, porque lá um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Como eu gosto de adorá-lo, como eu gosto de reconhecê-lo. Porque não é sobre o peso da adoração, não é sobre você vir para a igreja como você vai a um terreiro de macumba para receber uma promessa específica ou para alguém desfazer um trabalho. Eu quero que você entenda que aqui é um ambiente de adoração. Quando nós adoramos, as coisas do mal é desfeita. Nós não viemos aqui pagar penitência ou trazemos algum tipo de animal para poder quebrar uma macumba feita na nossa vida. Tem alguém aqui comigo? Agora aquele povo, ele está em cativeiro, e eles estão ali presos, aprisionados, e eles estão completamente arrebentados. Só que você sabe o que é interessante? Que aqueles homens, eles mandam trazer as harpas. Eles não destroem a harpa, levem a harpa. E ali eles estão, à beira do rio, na Babilônia. Eles estão com o rosto no pó. Eles estão, sabe, é boca no pó, literalmente, deitado com o nariz na terra. E ali tem os opressores deles, xingando, tem opressores deles, batendo em algum deles. Mas eu quero que você entenda um negócio aqui. Eles não tinham força para adorar. Eles não tinham coragem de adorar, porque eles sabiam que estavam cativos de quê? Dos seus próprios pecados. Eles sabiam que estavam cativos dos seus próprios desejos. E pior, às vezes você não está cativo a um pecado, mas você está cativo a uma circunstância, e você pendurou a sua harpa. Você parou de adorar porque você está sentindo que o Senhor te abandonou, que o Senhor esqueceu de você. E no verso 2 eles dizem assim: ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Eu digo algo para você nessa noite: não pendure as suas armas de adoração. Não pendure a sua adoração por causa de uma circunstância, por causa de uma situação, por causa de uma adversidade. Sabe, você pendurar a sua adoração é você abandonar o Senhor.
É você virar as costas para Ele, porque você está achando que Ele não está cumprindo a função dEle como Deus, então não tem como adorar. O coração ele fica apertado, os olhos ficam cansados, é como se as forças fossem esvaídas e você não tem coragem de chegar num ambiente de adoração e dizer: Senhor, eu te amo. Sabe, é como se viesse um grande medo ou uma grande vergonha, e você chega num ambiente como alguém que precisasse de um estímulo emocional para que derramasse lágrimas dos seus olhos. Então, só a partir de então, as coisas começam a fluir e você passe a adorar. Não pare, por favor, não pare de adorar, não pare de adorar. Na luta, continue adorando a Deus. Nas adversidades, continue adorando a Deus. Nas aflições, continue adorando a Deus. O povo precisa entender que existe um Deus que é merecedor de ser adorado, independente do que está acontecendo. Seu coração precisa permanecer nele. Às vezes nós, sabe, paramos assim e nos sentimos indignos de adorar. Aqueles homens, eles decidiram na alma, no coração deles, a não adorar. Eu quero falar algo para vocês nessa noite. Se for para adorar também de qualquer jeito, não adore. Vamos lá. Se for adorar só por adorar, não adore. Desse jeito é melhor não fazer. Porque às vezes nós precisamos que o nosso coração seja curado. Às vezes nós precisamos se retirar do lugar de adoração, não da igreja, não de ir. Mas agora eu falo para quem tem ministério às vezes. Às vezes você vai ter que parar, às vezes você vai ter que descansar um pouco para que o seu coração seja curado. Mas eu quero que você entenda que existe um tempo para a cura. Porque o lugar de cura não pode ser o seu lugar de morte. Tem pessoas que param um pouco para ser curado e acabam morrendo de vez. Você precisa entender que existe um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Existe o tempo da cura. Quantas pessoas foi apenas fazer um check-up? Chegou lá, ela resolveu: eu preciso me internar. Aí de repente, agora estou conjecturando, tá, gente? De repente o médico fala: não, mas isso aí dá para ser tratado na tua casa. Você não precisa ficar aqui internado. Não, mas eu estou muito mal. O doutor fala: mas o diagnóstico fala que está bem. É apenas algo que está nas tuas emoções. Mas a pessoa insiste: eu estou mal. Sabe o que eu estou falando nessa noite? Existe um médico dos médicos dizendo, chamado Deus: sim, eu sei que você não está bem, mas isso não é para a tua morte. Eu sei que você não está bem. É necessário apenas você descansar, porque quando nós estamos cansados, nós tomamos decisões erradas. Quem foi que tomou essa decisão errada quando estava cansado? Quem lembra lá de Esaú e Jacó? Esaú, ele estava cansado, Esaú, ele estava com fome, então ele vendeu a primogenitura dele, então ele vendeu a herança dele, então ele vendeu o direito de ser o filho a qual levaria tudo que o pai tinha conquistado até o presente momento. Você consegue entender? Às vezes você vai estar cansado e você vai tomar decisões erradas, então às vezes é necessário você parar. Mas é quando você entender que você parou e o Senhor te curou e o Senhor está dizendo: levanta e volta para o lugar que eu te enviei. Não é para você dizer: mas eu estou muito cansado. Quem foi que fez isso? Elias. Eu gosto de lembrar de Elias. Deus olha para Elias e diz: Elias, vai para Querite. Lá em Querite Elias estava. Lá os corvos levavam a comida, levavam o pão, levavam a carne para ele. Deus vira para ele e fala: vai para Serepta. Lá em Serepta tem uma mulher para poder levar o pão, levar a água. Tinha uma casa para ele. Deus fala: vai para o Carmelo. Lá no Carmelo Deus mostra o poder dele, derrama fogo dos céus. Só que ele vai para Damasco. Deus dá uma força sobrenatural. Ele corre na frente do carro de Acabe e ele chega em Damasco. Mas quando ele chega em Damasco, também chega uma ameaça para ele, dizendo: amanhã mesmo a tua cabeça estará em uma bandeja. Sabe o que ele faz? Eu vou falar para vocês. Tem coisas que virá sobre a sua vida que Deus te dará proteção. E não é para você fugir, é para você permanecer, porque você está representando o reino dos céus. Mas Elias, ele fugiu, ele foi para uma caverna. E Deus manda um anjo para ele e fala: come e volta. Sabe o que ele faz? Ele come e foge para mais longe ainda. Ele entra numa caverna e diz:
eu estou só. Deus disse, você não está só. O que você está fazendo aí? Para Serepta eu te mandei, para Querite eu te mandei, para Carmelo eu te mandei, para Damasco eu te mandei, mas para dentro dessa caverna eu não te mandei. Mas eu estou só. Você não está só. Tem mais de 7.500 joelhos que não se dobraram a Baal. Vem aqui, eu vou te mostrar. Aí Deus mostra os ventos, Deus mostra a tempestade, Deus mostra os anjos trabalhando. Ali ele está falando, cada um desses é meu ministro, mas eu não escolhi eles, eu escolhi você. Eu quero que você entenda. Não use a força que Deus está te dando hoje para você conquistar coisas para si, ou para você fugir daquilo que Deus disse que você é, daquilo que Deus disse que iria fazer na tua vida. Não negocie, porque você está se sentindo doente, porque você está se sentindo só, porque você está se sentindo enfraquecido, porque maior é o que está em você do que está no mundo. Aquilo que Ele colocou em você é muito maior. Então não escute as vozes externas, quando tem uma voz interna dizendo, eis que estou com você todos os dias, até a consumação do século. Eis que te dou poder para pisar em serpentes, em escorpiões. Eu estou com você. E isso está dentro de nós, para nós entendermos quem é o Senhor de fato. Não é sobre adorar de qualquer jeito, mas é sobre você entender que você precisa estar curado. Ai, vamos lá. Vira para a pessoa do lado e diz, até quando você vai continuar dizendo que não está bem? É didático. Pergunta para a pessoa da frente, não deixa ninguém só. Não era só um tempo? Já passou demais. Demais. O pecado faz você ir mais longe do que você estava disposto a ir. Faz você gastar mais tempo do que você estava disposto a gastar. Vamos lá. O pecado de Adão não foi morder o fruto, foi desobedecer a Deus. Tiago 4,17 diz, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, este está pecando. Eles penduraram a harpa, mas não o destruíram. Vamos lá. Tem pessoas que estão despedaçando os seus ministérios. Tem pessoas pregando para ela todo dia, não vale a pena continuar servindo. Tem pessoas dizendo para ela todo dia, eu vou parar. Até que, pregando para que essa mensagem se torne uma verdade dentro do coração dela. Mas eu quero dizer para você que o tempo bom chegará novamente à sua tenda. Aquele povo, eles estavam lá jogados ao chão, mas vinham promessas de falsos profetas que vieram junto com eles de Jerusalém, mas que estavam desabilitados por Deus, dizendo, amanhã vocês voltarão, amanhã será tudo bom novamente. Mas Deus não estava dizendo para ele que seria tudo bom e tudo voltaria bem novamente, porque era 70 anos de cativeiro. Você consegue entender? Mas Jeremias também libera uma carta para eles dizendo, ei, são 70 anos. Porém, vocês precisam entender que Babilônia não é a casa de vocês, porém, é necessário vocês orarem por Babilônia. É necessário vocês construírem em Babilônia. É necessário você mostrar que o Deus de Israel está passando por Babilônia. E eles precisam olhar para vocês e entender que o Deus de vocês não está preso em Sião, não está preso em Jerusalém. O Deus de vocês está com vocês, habita com vocês, eles movem vocês. Não é sobre nós não querermos trabalhar porque é coisa do mundo. Não é sobre nós não querermos ter sonho porque estamos apenas incumbidos em servir ao Senhor. Não, não é sobre isso. É sobre nós entendermos esse Deus que nos dá saúde, esse Deus que nos dá força, que nos dá aquele rompante para nós avançarmos. Não pare o que Deus começou em você. Não pare o que Deus começou em você.
Simplesmente porque você não está identificando o que está acontecendo aí dentro. Simplesmente porque você está confuso. Simplesmente porque você não está conseguindo, de alguma maneira, suprir a sua carência de coisas, lugares e pessoas. Você precisa estar curado. Curado de si mesmo. Parar diante de um espelho e entender o que precisa ser organizado aí dentro. Não faça nada santo apenas para poder agradar pessoas. Não faça nada santo apenas para poder agradar pessoas. Aqueles homens, eles pediam, cante canções, e canções alegres. Eles queriam de alguma maneira ser, vamos lá, de alguma maneira eles queriam ser entretidos ali. Eles queriam uma espécie de entretenimentos, porque eles sabiam como aqueles homens cantavam, eles sabiam que tipo de canções saía daquela harpa. Você consegue entender aquilo que você está carregando? Mas os judeus, eles não usaram aquilo que era santo para poder agradar o que era profano. E sabe o que é mais pesado no meio disso tudo aqui? Eu quero que vocês cantem agora. Sabe o que eles estão dizendo? Eles estão zombando. Eles estão sendo sarcásticos. Eu quero dizer para vocês, tem pessoas contando o dia que você vai destruir a sua adoração, que você vai parar. Tem pessoas contando com o teu silêncio na adoração. Tem pessoas só aguardando, sabe? Não tira os olhos de você, só esperando aquele dia que você vai desistir. Aquele dia que você vai procurar a última fileira de uma igreja e se esconder lá, precisando de uma palavra, mas não com coragem de ser aquele que leva a palavra. Tem pessoas contando o dia que você vai passar pelas portas das igrejas de cabeça baixa. O dia que você vai chegar na tua casa e você não vai ter coragem de dobrar os seus joelhos e falar com o Deus de Israel, com o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o nosso Deus. Como tem pessoas que aguardam por isso. E às vezes você fala, não deve ter. Tem. Tem pessoas que vai chegar o dia e vai esperar que você não ore naquele DDS. Tem pessoas que vai chegar o dia e ela vai querer que você não tenha uma palavra profética para liberar naquele trabalho. Porque tudo que elas querem é que você ande pela cidade com os seus ombros caídos, com o seu semblante abatido, como se um carro tivesse passado por cima de você, como se não houvesse mais esperança de fato, como se vocês de fato tivessem perdido tudo, e tudo que vocês têm agora é uma falsa promessa no coração de vocês. Tudo que elas querem é que você carregue no seu rosto uma identidade dizendo, não estou bem, me pergunte por que eu não estou bem, que eu preciso da sua atenção, porque de algum jeito eu estou carente, porque eu tenho grandes problemas com o meu esposo, com a minha esposa, tenho grandes problemas com os meus filhos, eu tenho um diagnóstico de um médico, eu não estou bem. Tem pessoas esperando para ver esse semblante na tua face. Ela quer que a profecia dela se cumpra na sua vida, dizendo que você um dia quebraria a cara, dizendo que um dia você seria infeliz pelas decisões tomadas. É por isso que nesse momento, você tem que entender que o seu coração não está no cenário. Seu coração não está no que você ouviu. Porque ainda que Israel estava cativo, existia uma promessa. Que aquele povo sairia do cativeiro. Existia uma promessa que aquele povo voltaria para Israel e reconstruiria. E eles plantariam e faria tudo novamente. Babilônia ainda continua sendo terra estranha. Babilônia continua ainda sendo a terra aonde eles apenas têm que entender que é apenas um lugar de passagem. Eles não podiam adorar naquele lugar, porque era a terra estranha. Mas eu quero que vocês entendam. A adoração, ela tem que quebrar todos os protocolos possíveis. Vamos lá, estou querendo resumir algumas coisas aqui. É necessário você entender que
precisa uma reação da sua parte para você voltar para a presença. Para você voltar aonde você abandonou, aonde você caiu. Você entender que não era hora de sair da casa do pai. Como o filho pródigo que um dia ele estabeleceu, chegou a hora de eu sair. Esse lugar não me comporta mais. O meu pai não tem mais um papo que me alimente. Eu preciso explorar outros ambientes. E a Bíblia diz que ele sai para viver de forma desordeira. A Bíblia diz que ele sai para poder sair e viver uma vida como se não existisse um amanhã. E ele resolve no íntimo dele fazer isso. Mas quando chega lá, a Bíblia diz que vem uma forte crise. E ele perde tudo que ele tinha. Ele chega a desejar comer a comida dos porcos. Mas um dia, a Bíblia diz que existe uma reação quando ele cai em si. Na casa de meu pai, os escravos, os servos vivem melhor do que isso aqui. Eu vou voltar para a casa do pai, como um servo, como um jornaleiro. Só que o pai conhecia o filho. E o pai sabia que o coração do filho não era tão duro e que um dia ele retornaria. E é por isso que o pai todos os dias esperava à porta, aquele dia que ele retornaria. O pai todo dia, ele aguardava o retorno do filho. É tanto que você vê algo muito interessante, o quê? A Bíblia, antes de falar sobre o filho pródigo, ele dá mais 3 parábolas. Ele fala sobre a dracma perdida, ele fala sobre a ovelha perdida. Mas, para a dracma perdida, a mulher liga a luz, procura dentro de casa. Para a ovelha perdida, o pastor deixa as 99 e vai buscar outra. Mas quando fala do filho pródigo, a Bíblia não diz que o pai foi buscá-lo. Porque é o filho que tem que voltar. É o filho que tem que reagir. É o filho que tem que tomar uma decisão e voltar pelo mesmo caminho que um dia ele resolveu trilhar para longe do pai. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida. Talvez você não está entendendo sobre o que Deus está falando nessa noite, não de forma clara, como deveria estar para você nesse momento. Mas é necessário uma reação. É necessário um retorno, é necessário você voltar. É necessário você voltar para um lugar de adoração. Porque vai chegar o dia que as promessas virão sobre a casa novamente. A Bíblia diz que o rei Ciro, ele se levanta. E quando ele se levanta, ele diz: alguém aqui quer retornar para Israel e recomeçar? E aqueles que duvidavam, agora eles tinham que olhar aquele povo voltando. E para isso tem uns salmos, se não me engano é Salmo 126, que fala sobre o retorno deles. É o canto de peregrinação, eles começam a retornar. E quando eles começam a voltar, vou ler que são poucas palavras, são 6 estrofes, dizendo: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enche o leito dos ribeiros no deserto. Aquele que semeia com lágrima, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Ou seja, você vai triste, você vai chorando, você vai lamentando, mas você vai plantando, você vai lançando semente. Ciro, ele diz: olha, pegue as melhores sementes, encham os sacos, encha a mão desse povo. Eles vão voltar alegre para a terra deles, eles vão voltar reconstruindo, eles vão voltar fazendo aquilo que é necessário. Fala para a pessoa que está do lado: estou voltando. Não me segure, porque eu estou voltando. E estou voltando com tudo. Você consegue entender a profundidade das coisas? Reaja diante da dor. Não aceite a dor por muito tempo. Tem hora que é necessário você parar e observar a profundidade da dor. Não tem como você ser um negacionista ao ponto de você negar que não está doendo.
Não é sobre isso. É necessário você entender que existe um andor, existe uma ferida, ela precisa ser cicatrizada, ela precisa ser curada. Você precisa calcular para você se colocar de pé, para você rever. Não se adapte à dor, não se adapte à dor. Não fique ali preso àquilo que você está sentindo. Cuidado para não restar só saudade de Sião. Cuidado para não restar apenas aqueles dias. Eu lembro quando eu ia e eu chorava. Eu lembro quando eu ia e eu caía no chão com a glória do Senhor. Eu lembro os dias que eu ajoelhava na minha casa e Deus vinha e falava comigo. Não fique apenas alegre com os tempos vividos. Eu apenas tenho saudade daquele tempo, mas eu não tenho a força do filho pródigo para poder retornar, para poder voltar. Você consegue entender? Eu vou te dizer um negócio. Retornar é pior do que começar. Porque você sabe os caminhos que você trilhou para até chegar àquele tempo de maturidade, aquele tempo que você vivenciou as vivências. Você teve aqueles dias que o Senhor se revelou, que o Senhor te carregou, que o Senhor falou, que o Senhor mostrou. É por isso que muitos não conseguem voltar. As pessoas, elas têm sede de poder. Então elas hoje preferem ir para um centro de umbanda, elas preferem ir para o quimbanda, preferem ir para o espiritismo, porque de alguma maneira ela tem sede pelo poder, mas elas preferem ficar devendo a uma entidade, elas preferem ficar devendo a algum tipo de ser do que voltar de novo a sentar à mesa com Jesus. Porque ela diz, eu não sou digno de sentar. É um falso orgulho, uma falsa humildade, um falso reconhecimento. Porque quem reconhece de fato quem é, ele volta para casa. Ele não volta para poder ser o filho querido. Ele volta nem para que seja um jornaleiro. Mas eu te digo um negócio. Jornaleiro na casa do pai não tem utilidade. Quando ele retorna para a casa do pai, o pai diz, filho, você não tem serventia para mim como escravo. Traga um anel novo. Traga uma roupa nova. Traga sandálias novas. E ele diz lá no livro de João, capítulo 15. Eu não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Eu vos chamo de amigo. Eu vos chamo de amigos para vocês poderem sentar à mesa, para vocês poderem receber revelação, para vocês poderem andar em uma dimensão que vocês não andaram antes. E quando você entende tudo isso, o Senhor, Ele começa a trazer um tempo de cura sobre a sua vida. Começa a trazer um tempo de cura sobre a sua casa. É como se a sua mente fosse amplificada. É como se você começasse a entender as coisas e elas fossem para o seu devido lugar. Não é a bagunça, não é aquele lugar que te traz crises de ansiedade. Não é aquele lugar onde falta respiração, onde falta esperança, onde tudo que você tem é uma cartela de comprimidos para poder de alguma maneira te acalmar, ou vários chás diferentes. Não é sobre isso. Mas é sobre você entender que existe um Senhor cuidadoso. Existe um tempo para todas as coisas. Existe o tempo da cura, existe o tempo de levantar, existe o tempo de andar, existe o tempo de correr, existe o tempo de voar, existe o tempo de teletransportar. Mas tudo isso que eu te falei são processos. E você precisa respeitar o processo. Mesmo que você andou muito no seu processo, se você falhou, e você está no cativo de Babilônia, e você está com a sua adoração pendurada, talvez você até destruiu as tuas harpas. Hoje é um dia de reconstrução. Hoje é um dia de você pegar novas cordas, pegar novas madeiras, reconstruir de novo as harpas e dizer, Senhor, tudo que eu quero é te adorar, tudo que eu quero é voltar de novo a essa essência. Porque Deus pede a tua adoração. Porque você fica parecido com tudo aquilo que você adora. Não é porque Ele é carente. Se você adora o dinheiro, você se torna um avarento. Se você adora o trabalho, você se torna um legalista. Mas quando você adora Ele, você começa a emanar um amor diferente. Você começa a emanar uma cura, começa a emanar algo que as pessoas não estão acostumadas.
Eu quero te convidar a reagir nessa noite. Você que pode, se coloque de pé que eu quero orar com vocês. Aleluias.